Olá, estudante, como vai? Tudo bem com você? Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos juntos para mais uma aulinha aí. Hoje iniciando o nosso segundo bimestre para você, estudante do segundo ano do ensino médio. Vem comigo, vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar figuras de linguagem. Esse tema aí que é tão importante, as figuras de linguagem que está aí no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nem percebemos, mas nós vamos ver isso aqui na aula de hoje, ok? Vamos lá. Cronograma do nosso segundo bimestre. Para a gente começar, vamos ver aí quais serão as nossas aulas nesse segundo bimestre. Aulinha de hoje, figuras de linguagem. Segunda aula, teoria literária. Terceira aula, texto publicitário. Quarta aula, falaremos de poesia marginal. Habilidades para a nossa aula. Nós vamos analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Como objetivos na aula de hoje, vamos relembrar o sentido figurado e o sentido literal das palavras, identificar algumas figuras de linguagem em textos diversos e analisar os efeitos de sentido produzidos pelas figuras de linguagem. Então, pessoal, para começar, olha só, trouxe para vocês duas perguntinhas básicas. Vamos pensar. De que forma você costuma dar ênfase aí em uma determinada palavra nos seus textos? Aquela palavra que você quer ali ressaltar, que você quer dar ali um toque especial nela. Como que você usa essas palavrinhas aí, de repente, na sua narrativa, na sua história? Outra pergunta, você já conseguiu convencer alguém simplesmente pelo seu jeito de falar? Você usou ali uma, vamos dizer, artimanha, alguma palavra que tocou ali a pessoa. Quem sabe você não fez uso de uma figura de linguagem e nem está sabendo disso. Vamos ver aqui? Olha só, trouxe algumas frases para a gente pensar um pouquinho sobre elas. São familiares essas frases para vocês? Penso que sim. Nós costumamos falar assim, nossa, comi 2 pratos na janta. Opa, 2 pratos? Vamos ver isso aí. Estou morrendo de fome. Nossa, morrendo? Olha esse exagero. A natureza, ela clama por socorro. Natureza clamar? Peraí, professora, quem clama? A natureza? Pé da mesa quebrou. Quer ver? Me fale uma forma que o pé da mesa quebrou sem usar o pé da mesa. E aí, como você falaria? E o braço do sofá? Me dê um termo. Quem sabe você consegue pensar em algo aí. Às vezes pensamos assim, o encosto do sofá. Quando eu falo para os meus estudantes, para os alunos lá, me dê um nome para o pé da cadeira sem ser pé. Uns falam perna, mas continua sendo aí uma parte do corpo humano. Isso aí tudo faz parte da figura de linguagem. Comi 2 pratos, a gente não come o prato, come o conteúdo. Nós temos aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. Estou morrendo de fome, um sentido de exagerar. Olha a ênfase no meu texto. É diferente de eu falar estou com fome. Quando eu falo estou morrendo, estou enfatizando o meu discurso. Figura de linguagem, exagero, hipérbole. Quando eu falo a natureza clama por socorro, na verdade, é uma linguagem figurada. A natureza, ela não clama, né? Clamar é um verbo aí para nós, atributos humanos. Portanto, outra figura de linguagem aqui, que é a personificação, e o pé na mesa quebrou. Também é uma figura de linguagem, é uma forma que nós já estabelecemos para alguns objetos, para algumas coisas, que já ficaram instituídos aí, e todo mundo entende. Também é tranquilo, uma figura de linguagem que se chama catacrese, ok? Os nomes são um pouco aí, né, muitos nomes e tudo, mas o importante é a gente perceber o efeito de sentido. Trouxe essas básicas só para a gente dar início na aula, ok? Para começar, também outra coisa importante, a gente relembrar aqui o que é o sentido figurado e o que é o sentido literal da palavra.
Sentido figurado, conforme eu já falei, aquilo que às vezes nós vamos utilizar até para dar uma ênfase na palavra, ok? Olha lá, é o nome que se dá a palavras ou expressões que carregam um conteúdo figurado, permitindo assim diferentes interpretações que dependem do contexto. É também o famoso sentido conotativo da linguagem, muito importante sempre relembrarmos, conotação e denotação. E o sentido literal é o sentido denotativo, que é aquele que traz o significado, vamos falar aí, do dicionário, o significado real, básico e objetivo de uma palavra. É o sentido, conforme está aqui até escrito para vocês, o sentido lá do dicionário. Vamos ver algumas figuras de linguagem? Pessoal, impossível trazer todas, né? São muitas as figuras de linguagem. Eu selecionei aqui algumas que são mais, vamos dizer assim, importantes de certa forma, porque elas sempre são mais cobradas em concursos, no Enem e até mesmo aí nas nossas leituras, ok? Então vamos ver aqui. Trouxe a famosa metáfora, figura de linguagem muito importante, né? A metáfora ela é uma figura de linguagem que pode também ser considerada uma comparação, mas que acontece de forma implícita. Olha só, peraí, como é isso então? A metáfora, você utiliza uma palavra querendo dizer outra coisa ali no seu discurso, tá? Então, olha só, exemplo, Beatriz é um anjo. Ok, dá para entender que eu estou querendo dizer que Beatriz é uma pessoa boa, pode ser calma, tranquila, que são aí características de anjo, que são sinônimos de certa forma. Nós conseguimos compreender, né? Quando falamos Beatriz é um anjo, ok, tranquilo. Olha só, uma pequena diferença para a figura de linguagem comparação, muito pequena mesmo. A figura de linguagem comparação, ela é semelhante à metáfora. Qual que é a diferença então, professora? A diferença é que na comparação nós temos essa comparação de forma explícita, está até destacado ali para vocês. Por quê? Ela vem ligada através de um conectivo. O que é conectivo mesmo? Aquilo que serve ali para ligar duas palavras, dois termos de uma oração, enfim. Aqui vamos nos ater a ligar os termos aí para estabelecer essa relação. Olha aqui alguns conectivos. Com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece, enfim, são vários, trouxe alguns. Exemplo, o mesmo exemplo lá da metáfora, só que com uma pequena diferença. Aqui nós já temos o conectivo, o que torna a minha metáfora, vamos dizer assim, uma comparação explícita. Por quê? Beatriz é como um anjo. O como aqui, que é um conectivo, ele me deixa claro que eu estou fazendo uma comparação, comparando Beatriz ao anjo. No primeiro exemplo, que é da metáfora, né, nós temos também essa clareza quando se diz Beatriz é um anjo. Temos, dá para entender ali, mas não temos aqui o conectivo. Portanto, metáfora de forma implícita, ok? Quando aparece, nós temos aqui a comparação, porque o conectivo ele deixou de forma explícita essa comparação. Essa é a pequena diferença entre metáfora e comparação, ok? Ironia. Ironia está presente no nosso dia a dia, em todo momento. Nós falamos muito, né? Através de ironia, às vezes, as piadas, as brincadeiras. Ironia sempre está presente no nosso discurso. Olha lá, figura de linguagem que utiliza palavras com sentido o quê? Oposto para dar ênfase ao discurso. Então, olha só, no mundo conectado não há preconceitos, nós temos aqui, né, na nossa tirinha. Então, vem aqui em cima, né, um recordatório falando aqui o que significa lá. No mundo conectado não há preconceitos. Vem ali uma pessoa no computador e digita lá, ó, como se estivesse conversando com alguém. Sou alto, loiro e sincero. Então, peraí, ele comenta, em cima nós temos ali informação que no mundo não há preconceitos. Mas quando a pessoa está ali na internet, está ali conversando, ele já coloca, sou alto, loiro, né, sincero, peraí. Se não há preconceitos, então por que essa pessoa está ali se vangloriando, falando tão bem dela mesma, né? O que mostra pra gente o quê? Há preconceito, sim, né? Então, é uma ironia. Não há ignorância, mas olha só o que o menininho fala lá, ó.
Ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. Peraí, então não há ignorância, mas tudo tem que ser lido na Wikipédia? Vamos pensar melhor sobre isso. E não há covardia. Não há covardia? Olha lá, a moça lá falando, olha, nova mensagem, eu não te amo mais. Ou seja, aconteceu ali, né, um término, vamos falar dessa forma, enfim, né, onde ela fala, não te amo mais. Ela recebe a mensagem por onde? Pelo celular. Não há covardia? Tá vendo? Ironia, tudo sendo muito irônico ali, né? A ironia está presente no discurso a todo momento, né? E no texto escrito, geralmente, a ironia, ela vem entre aspas, às vezes, para mostrar, para demonstrar ali de uma forma bem clara que se trata de uma ironia. Porque no discurso falado é mais fácil expressarmos a ironia, né? Existe todo um contexto que ajuda, que facilita identificar a figura de linguagem ironia. No texto escrito é melhor, assim, termos um olhar mais atento para isso, ok? Hipérbole. Falei lá no comecinho, dei um exemplo, né, do exagero. Estou morrendo de fome. Nós temos aqui também um exagero intencional, tá? A hipérbole é o exagero intencional, de propósito, ok? Ele demorou o quê? 1 século para chegar aqui. Nossa, aí de fato, você vai interpretar literalmente, né? Claro que não, ele demorou 1 século. Ok, já sabemos, são figuras de linguagem do dia a dia. Que isso quer dizer o quê? Nossa, ele demorou demais, ok? Olha a ênfase no discurso que eu falei. Na prática, vamos ver algumas figuras aqui na nossa prática. Olha só, uma questão aqui do Enem que eu trouxe para vermos. Aquele bêbado, texto aqui do Enem 2012. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Então, nós temos o texto aí, né, do Enem, e vem a questão que fala pra gente. A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma, vamos pensar, letra A, metaforização do sentido literal do verbo beber. Opa, peraí. Letra B, aproximação exagerada da estética abstracionista. Letra C, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. Não. Letra D, exploração hipérbolica da expressão inúmeras coroas. Lembra que eu falei que a hipérbole, ela é o exagero intencional, ok? Não é o caso aqui, não é intencional, apenas um trecho ali do texto, né? E letra E, citação aleatória de nomes diferentes de artistas. Não, nada a ver, né? Portanto, olha só, vamos voltar aqui rapidamente. Metaforização do sentido literal do verbo beber. Olha só, pessoal, quando fala aqui, ó, juro nunca mais beber, e depois vem e começa falando pra gente, o mais ele achou que podia beber. Bebia o quê? Paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Beber aqui está no sentido literal da palavra beber? Não, ela está sendo usada de uma forma metafórica e de propósito para causar o quê? Uma ironia ali no nosso texto, ok? Portanto, nós temos então como resposta a nossa letra A, metaforização do sentido literal do verbo beber, ok? Beleza. Vamos falar da antítese.
Antítese, figura que o Enem ama de paixão, né? Antítese é uma figura muito presente lá no nosso Enem, até mesmo porque os autores brasileiros, né, os nossos grandes escritores, eles se atêm muito da questão da antítese aí para a produção dos textos e afins. A antítese, ela consiste na aproximação de palavras com sentidos opostos. Palavras com sentidos opostos. Aproximação. Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui. É até um trecho da música, né, de Legião Urbana. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Observem comigo, então, os termos aqui, né, que se opõem totalmente, que são as palavrinhas, né, tá até destacado, acordado e dormem. São palavras opostas, estão próximas ali, dentro de uma mesma ideia, ok? Beleza, então antítese é isso. Sempre que você vê ali duas palavras que se opõem, dentro de uma mesma ideia ali, antítese. Dia, noite, lua, sol, bem isso mesmo. Isso já te dá uma grande aí ajuda para você pensar na antítese lá na hora, né, da sua prova, ok? Paradoxo ou oxímoro. Baseia-se na aproximação de ideias contraditórias, de modo que a expressão ela pareça completamente ilógica, absurda e sem sentido. Exemplo, tá? Tem aqui um pequeno trecho de Fernando Pessoa. Que não vejo, mas vejo. Que não ouço, mas ouço. Que não sonho, mas sonho. Que não sou eu, mas outro. Opa, que não vejo, mas vejo. Que não ouço, mas ouço. Olha como é ilógico, ok? Nesse caso, nós temos aqui um paradoxo, ok? Ideias totalmente ilógicas. Nós temos até um personagem aí, né? Ele fala muito assim, ó. Foi sem querer, querendo. Dá para lembrar do personagem aí? Paradoxo. Como? Sem querer, querendo. Ideia ilógica, ok? Beleza, vamos lá. Antítese nós já falamos. Na prática, oxímoro ou paradoxismo é uma figura retórica em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que no contexto reforçam a expressão. Então, na verdade, as figuras elas servem para reforçar muitas coisas no nosso texto, muitos termos, muitas ideias, ok? Enem, considerando a definição apresentada, né, do fragmento poético da obra Cantares, de Hilda Hilst, publicada em 2004, em que pode ser encontrada a referida figura de retórica a figura de retórica aqui, então, paradoxo, oxímoro, né? Dos dois, contemplo rigor e fixidez, passado e sentimento me contemplo. De sol e lua, de fogo e vento, te enlaço. Areia, vou sorvendo a água do teu rio. Letra D, ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Letra E, o bisturi e o verso, dois instrumentos entre minhas mãos. Pessoal, só quero chamar a atenção aqui, olha a letra B. Nós temos aqui antítese, olha lá, o que eu falei? Sol e lua, fogo e vento, ok? Mas aqui nós precisamos do paradoxo, e o paradoxo são as ideias totalmente ilógicas. Nós temos aqui a letra D como resposta, ritualiza a matança de quem só te deu vida. Como assim eu vou ritualizar a matança de quem só me deu vida, né? E me deixa viver nessa que morre? Como eu vou viver nessa que morre, ok? Paradoxo. Elipse, omissão de um termo, mas dá para percebermos que ele existe na frase. Olha só, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Nós podemos perceber que aqui teria que ter um verbo haver. Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados, ok? Temos também a personificação, atributos humanos, a árvores, a seres inanimados. A árvore chorava o orvalho da manhã? A árvore chora? Não. Personificação ou prosopopeia, grava aí pra gente. Para finalizar,
Vou deixar aqui para vocês uma atividade para você fazer com carinho na sua casa. Em caso de dúvida, você vai enviar para o nosso Tira Dúvidas, ok? Uma atividade também do Enem para você e do ensino médio muito importante está fazendo as atividades do Enem, ok? Aprendemos então a identificar algumas figuras de linguagem, reconhecer a importância delas para uma melhor expressividade na nossa linguagem. Aqui estão as nossas referências e eu agradeço muito a sua participação comigo aqui na aula de hoje. Te aguardo na próxima aula. Obrigada!